Ops, gente, é só gravação? Eu posso continuar? Sim. Ok. Então, vamos conversar um pouco e depois vou estar disponível para perguntas. Vamos começar. Então, por que a gente estuda esses produtos naturais? Eu posso... essa apresentação, essa mensagem tá para vocês também? Porque tá uma mensagem só na minha tela. Não, para nós está aparecendo somente o slide. Ok. Eu consegui apagar. Então, por que estudar produtos naturais marinhos, né? O que é que a gente vê de interessante nessas moléculas? Então, vamos conhecer um pouquinho da teoria envolvendo esses produtos naturais e depois a gente vai ver um pouco de trabalhos que eu faço na área, tá? Então, o que são produtos naturais? Assim, vocês já devem ter visto ou usado um produto natural, um produto originado de uma fonte natural, e não sabem que são naturais, né? Tipo a penicilina, que deu uma grande revolução aí na era dos antibióticos, e ela é de um fungo, né? O penicilo crisogeno. Temos várias outras moléculas que têm utilização pela humanidade em grande escala e são obtidas de produtos naturais, ou por engenharia genética, ou por síntese orgânica, mas que são inspirados em produtos naturais. Nós temos o Taxol, que ele é obtido de um derivado natural, né? Ele é originado, mas foi identificado inicialmente na Taxus brevifolia, que é um fármaco anticâncer muito utilizado no mundo, né? Envolve milhões de dólares por ano, acho que bilhões de dólares por ano na sua comercialização. Nós temos essas moléculas que são extraídas de fungos, de plantas, de esponjas, por exemplo, e que têm uma função para o homem, no homem, né? Geralmente uma atividade biológica, uma atividade farmacológica, ou simplesmente um corante, né? Como no nosso processo de invasão, ocupação, né, do nosso país, a gente teve uma exploração muito grande do produto natural, né, do pau-brasil, mas era com fim de corante, né, extraía moléculas do pau-brasil. Então, temos várias utilidades para essas moléculas originadas de produtos naturais. Então, mas especificamente produtos naturais marinhos, nós temos várias moléculas importantes na literatura, desde essa molécula chamada saliníspora, que ela foi isolada de um micro-organismo, além dos produtos dos macro-organismos, os micro-organismos marinhos também começaram a ganhar muita importância na produção de fármacos, né? Viraram aí uma das fontes mais promissoras na descoberta de novos fármacos para várias doenças, principalmente fármacos antimicrobianos e para citotóxicos, né? Fármacos anticâncer. Então, nós temos a briostatina, que é uma substância isolada de búcula neritina, que ela tem uma atividade citotóxica em 60 linhagens de células tumorais. O meropenem, que é um fármaco antibacteriano muito utilizado até hoje, né, que ele vem do Streptomyces catileia, e a tiamicina, que também é um fármaco antimicrobiano, antibacteriano, né, que é originado de uma bactéria marinha. E de onde vêm essas moléculas? Ok. A penicilina, né, como eu falei lá no começo, que vem do fungo Penicillium notatum, a colistina, que é do Bacillus colinistinus, temos a fidaxomicina, que é da Dactylosporangium aurantiaco, que também é um micro-organismo marinho. Então, nós temos aí o mar como fonte de moléculas, tanto os macro-organismos como os micro-organismos que estão lá nos nossos oceanos, né? Eles são fonte de moléculas importantes, e uma molécula que pode ser a salvação aí, né, das nossas bactérias multiresistentes, elas podem estar aqui nos nossos oceanos no Brasil, né? Isso que a gente trabalha
em busca dessas moléculas-alvo, né, moléculas promissoras para o tratamento de enfermidades. Ok, agora vamos entender um pouco como é a produção desses metabólitos. De onde vêm essas substâncias? Essas substâncias, elas são originadas no metabolismo secundário de seres, tá? Eles têm uma função naquele ser diferente das funções desempenhadas pelo nosso metabolismo primário. O nosso metabolismo primário, onde a gente tem os carboidratos, lipídios e proteínas nos fornecendo energia, fornecendo micromoléculas para a produção desses metabólitos secundários, essas macromoléculas, elas desempenham funções, né, fundamentais para a nossa existência, né? Fornecem energia para as nossas atividades. Mas elas também fornecem micromoléculas, que a gente chama de precursores biosintéticos, a gente chama de blocos de construção, pode ser assim também, são fontes de carbono para a produção de metabólitos secundários, que são moléculas que têm funções adaptativas para alguns seres. Por exemplo, para uma planta não ser atacada por um predador, por exemplo, ela desenvolve uma biossíntese, ela produz uma substância através do seu metabolismo secundário para se proteger daquele predador, porque ela não pode correr, ela não pode fazer outra coisa, ela só está ali, estática, né, naquele ponto, então ela tem que ter uma proteção, então a proteção dela é química. E essa proteção química vem da evolução da espécie, né? Ela foi, no processo de evolução, ela desenvolveu essa habilidade de produzir micromoléculas com capacidade inseticida, por exemplo, para se livrar de um inseto, tá? Então, nos seres, nas plantas, nas esponjas marinhas, por exemplo, esses metabólitos secundários, eles exercem funções adaptativas, funções de proteção, mas isso pode ser levado ao ser humano e tem uma propriedade farmacológica de grande valor. Então, é isso que a química de produtos naturais, que os pesquisadores da área de produtos naturais, químicos, biólogos, farmacologistas, estudam, né? Essas moléculas que têm potencial para a geração de fármacos. Como essas moléculas elas vão ser produzidas, né? Como é que vem essa produção? Como eu falei, elas são originadas desde o metabolismo primário. No nosso metabolismo primário, no de plantas, então, a gente vai produzir substâncias, vai produzir bloquinhos de construção através da clivagem de nossas moléculas das macromoléculas, carboidratos, proteínas, a gente vai ter quebra dessas macromoléculas e formação de bloquinhos de construção. Esses blocos, por exemplo, um deles, o piruvato, que eu acho que vocês já viram nas aulas de biossíntese, né, que ainda pode ser degradada a acetil-coenzima A. Então, essas moléculas de 3 carbonos, como o piruvato, 2 carbonos, como o acetil-CoA, 3 carbonos aqui, como o gliceraldeído 3-fosfato, eles vão servir de fonte de carbono para produzir outras moléculas, que a gente chama de constituintes micromoleculares ou metabólitos secundários. Esses blocos de construção, eles seguem rotas específicas, que a gente chama de rotas biosintéticas. Essas rotas biosintéticas, por exemplo, nós temos uma chamada rota do ácido chiquímico. É uma rota em que eu tenho um fosfoenolpiruvato, uma molécula pequena, né, que junta-se a um eritrose 4-fosfato, esse aqui vem lá do metabolismo de carboidrato, junta 4 carbonos com mais 3 carbonos e gera um derivado que vai passar por uma rota biológica que vai produzir compostos conhecidos como flavonoide, por exemplo, que é o que a gente consome lá para quem bebe vinho, né? Muitos de vocês já viram aquelas reportagens do Fantástico que fala do resveratrol, né? Então, são moléculas que são produzidas pelo metabolismo secundário, são compostos fenólicos que vêm desta rota aqui do ácido chiquímico. E temos várias outras rotas, essa rota do acetil-CoA, a rota do ácido malônico, por exemplo, é onde a gente tem
a produção de ácidos graxos, aqueles mesmos, aquelas moléculas de cadeia longa, né, que compõem os ácidos graxos, triacil, que compõem os óleos, as manteigas, elas vêm dessa rota. Então, nós temos várias moléculas produzidas no metabolismo primário, que vão para um metabolismo secundário, que é específico de cada ser. Cada espécie tem as suas características próprias, as suas necessidades, de acordo com o ambiente que ela vive. Por exemplo, um ser que vive no mar tem uma rota para adaptação no ambiente marinho. Um ser que vive aqui no Nordeste, por exemplo, na Caatinga, que é seca, ele tem produção, ele tem uma grande quantidade, as plantas têm grande quantidade de água, como os cactos, elas produzem substâncias para adaptação nesse ambiente seco. Então, nós temos particularidades de cada espécie de acordo com seu ambiente, a temperatura que vive, todo o clima e várias outras coisas, várias das suas necessidades adaptativas também. Okay? Então, deixa eu voltar aqui. Ok. Como são essas rodas biosintéticas? Eu não vou dar aula de química, eu vou só mostrar um pouquinho para vocês, a gente vai passar rapidinho. Como eu falei, são moléculas, assim, são carbonos que vão se ligando a outros carbonos, tipo uma molécula pequenininha que vem lá do metabolismo primário, a eritrose 4-fosfato, vem lá da degradação de carboidratos. E aí ela liga-se a outra molécula chamada fosfenolpiruvato e vai gerar um composto de 7 carbonos, que depois gera outros compostos por várias reações, que a gente chama de reações biosintéticas, são reações do metabolismo secundário, que são todas elas catalisadas por enzimas, muito semelhante às reações que vocês devem ter estudado nas disciplinas de bioquímica, que eu sei que muita gente tem, que não gosta muito, tem medo das disciplinas de bioquímica, mas que são tão interessantes, né? Então, essas reações que a gente estuda lá no metabolismo primário, muitas delas são semelhantes às que acontecem no metabolismo secundário, em termos de catálise, que são enzimáticas, que usam ácidos e bases naturais, como NADH, NADPH, e aí vai. Ok? Então, nós temos várias reações para produzir desde compostos de 10 carbonos até compostos de 30, 40, tá? Então, essas rotas biosintéticas vão ser também específicas para cada tipo de composto. E alguns seres seguem uma rota que produz mais compostos fenólicos. Outras espécies, vocês devem ter visto plantas que exalam cheiros, compostos voláteis, e outras que não exalam cheiro, porque umas produzem mais compostos odoríferos, talvez para atrair polinizadores, por exemplo, vão produzir os compostos aromáticos, conhecidos como óleos essenciais, talvez para atrair algum polinizador, ele produz uma essência agradável. Então, tem várias formas de produção de metabólito pelo ser. Tá? Então, várias reações ocorrem envolvendo absorção de energia, né, na forma de ATP, várias reações ocorrem, várias fosforilações, até eu produzir moléculas maiores e fenólicas e derivados aminados, são vários tipos de compostos conhecidos como metabólitos secundários, e eles são classificados de acordo com a rota que eles têm. Por exemplo, o flavonoide, ele vai ter essa rota, né, que junta lá, que eu falei para vocês lá no comecinho, ácido chiquímico, junta-se com aquele acetil coenzima A, conhecido lá do metabolismo de ácidos graxos. Então, a gente vai produzir através dessas duas rotas os compostos conhecidos, que vocês já devem ter visto algum, ou ter consumido algum, a quercetina, alguém consome, rutina, um flavonoide também muito conhecido. Então, esse canferol, quercetina, são compostos conhecidos como flavonoides, porque eles vêm dessa rota biosintética, que é a rota dos flavonoides. E temos várias outras moléculas que não são dessa rota, por exemplo, nós temos alcaloides, os psicotrópicos, os alucinógenos, cocaína, morfina, os analgésicos, eles vêm de outras rotas. Então, cada rota produz uma classe de moléculas.
E a gente tem várias classes descritas na literatura para metabólitos secundários. Okay? E por que estudar essas moléculas, né? O que a gente sabe sobre elas? Hoje a gente sabe que boa parte dos fármacos comercializados, eles ou são de origem natural ou são inspirados em produtos naturais. Uma revisão bem recente, né, do ano de 2020, que reuniu dados de 81 a 2019, mostrou o tanto de produto comercializado, registrado no mercado, tanto de moléculas com atividades biológicas, que foram originados de produtos naturais, ou foram sintetizados, baseados, inspirados em um produto natural. Olha, só para vocês terem ideia, todos esses aqui, ó, N, NB e ND, todos são naturais. E todos esses aqui, ó, são sintéticos, ó, esse laranjinha, esse amarelinho, é sintético derivado de natural. Aqui, sintético derivado de natural. Então, mais da metade dos fármacos comercializados, fora as vacinas, né? Fora vacinas e algumas proteínas, a maioria dos compostos que nós utilizamos são esses metabólitos secundários ou inspirados nele. Tá? Antes da era sintética, né, 80% de todos os medicamentos eram obtidos a partir de produtos naturais. Depois da era sintética, né, mudou um pouco isso. Ok. Então, vamos ver por que a gente estuda, além de estudar produto natural, vai lá no mar pegar esses produtos naturais. O que a gente tem? Então, o ambiente marinho, ele é um pouco diferente do ambiente terrestre, ou muito diferente para os biólogos, é muito diferente, né? Porque eles têm organismos lá naquele ambiente que é muito diluído, né? Diluído em água. Imagina, eu tenho organismos ausentes de estruturas óbvias de defesa. Né? Eu tenho uma esponja, vamos imaginar essa esponja aí, lá no ambiente marinho. Ela vai ser colorida e vai ser atraente. Então, ela vai atrair predadores. Tá? Como é que ela vai se defender? Através de substâncias químicas. Só que ela tem que lançar essas substâncias para os predadores num ambiente diluído, que já vai ter lá um monte de diluição, né? Vai ter água. Então, geralmente, essas moléculas elas são mais potentes. Tudo bem que muitas vezes elas são mais tóxicas, porque elas precisam da toxicidade para matar predadores, mas às vezes elas não são tóxicas para o ser humano e são biologicamente ativas. E é aí que é a chave, né, de toda essa busca de novas moléculas bioativas a partir desses produtos naturais marinhos. E outro fator, né, que conta muito é que a costa brasileira é pouco explorada em relação ao seu potencial químico, né, e é muito grande, né? Outro fator a ser considerado é que, geralmente, essas moléculas que elas vêm desse ambiente marinho, elas seguem aquelas rotas biológicas muito diferentes, tá? O processo evolutivo delas permitiu uma produção biosintética diferente dos organismos terrestres. Então, a gente tem compostos vindos do ambiente marinho que tem 129 carbonos. Opa, deixa eu botar aqui, só um minutinho. 129 carbonos, como a palitoxina. A palitoxina, esse composto aí, ela tem 129 carbonos, 64 centroestereogênicos. É muito difícil sintetizar uma molécula como essa. Então, esse composto é super tóxico, né? Ele é tóxico tanto para células cancerígenas, ele consegue ter atividade citotóxica, mas também ele é tóxico para o ser humano e não pode ser utilizado. Mas ele deu uma estimulada em muitos pesquisadores a buscar o ambiente marinho para estudar essas moléculas. Na busca de uma molécula tão interessante quanto ela, mas menos tóxica e tão ativa quanto a palitoxina. E já tiveram vários pesquisadores com moléculas descobertas, né, que têm atividade biológica, que têm potencial citotóxico, antimicrobiano, que conseguiram
extrair isso de organismos marinhos. Vamos lá. Ops, passar. Gente, o que é isso? Ok, foi. Então, quando é que começou tudo isso, esse interesse, né, nesse ambiente marinho, né? Em 1960, tivemos um fármaco anticâncer aprovado no FDA, a citarabina, conhecido como Aracê, que foi um dos primeiros fármacos comercializados vindo do mar, e isso estimulou muitos pesquisadores, né, a partir da década de 60, a estudar mais profundamente o ambiente marinho, e desde então várias outras moléculas foram descobertas. Nós temos aqui, esse gráfico, ele vê bem a evolução, né? Aqui na década de 60, quase não tinha estudos e moléculas isoladas do ambiente marinho. Aqui, nos anos 2000, olha a evolução, mais de quase 5.000 moléculas isoladas do ambiente marinho. Foi uma exploração, vamos dizer, rápida, muitas moléculas e muitas moléculas promissoras também. Em 1900, na década de 70, teve outro fármaco antiviral, o Vira-A, né, que é essa molécula vidarabina, que foi também isolada de um organismo marinho, Cryptoteca crypta. Nós tivemos, na década de 80, o ziconotídeo, que é utilizado para dor crônica grave. Depois, aqui, nós já tivemos o Prialt, que é um peptídeo, né? Um peptídeo que é antiviral, se eu não me engano, não lembro agora. Não, é o ziconotídeo, que é o de dor crônica grave. É essa estrutura, é um peptídeo, ele é comercializado na forma de Prialt. E ele foi isolado de Conus magus, né? Que é esse organismo aqui, ilustrado. Então, depois disso, dos anos 2000, nós tivemos o Yondelis, né, que é um fármaco anticâncer, essa molécula aqui, já é um pouquinho mais complexa, né, um fármaco cheio de anéis heterocíclicos. Ele foi isolado da Endoectanacidia frumentensis. Nós tivemos outro fármaco isolado, o Alavem, e já aprovado para o tratamento de câncer, que foi isolado do zoantido alicôndria, que isso aqui já é mais recente. Então, até hoje nós temos não só esse, outros fármacos comercializados, registrados e muitos registros em andamentos, muitos testes biológicos em fase clínica, pré-clínica, de produtos naturais extraídos do ambiente marinho. Okay. Como é que isso ocorre, né? Como é que a gente faz todo esse processo? Como é que a gente busca essas moléculas? Então, primeiro tem um trabalho de coleta e identificação desses organismos marinhos, que vamos dizer que isso foi uma grande barreira no começo do estudo com organismos marinhos. Por que foi uma barreira? Porque o ambiente aquático não é tão fácil, eu preciso de embarcação, eu preciso de mergulhador, dependendo da profundidade, isso torna-se caro, difícil. Então, para o Brasil, isso não foi tão fácil, sim. Nos Estados Unidos foi bem mais fácil, tiveram, bem mais fácil não, eles têm mais incentivo, né? Tem mais verbas, então, eles conseguiram investigar melhor seus produtos naturais marinhos. No Brasil, a gente não tem tanta verba, não foi tão fácil essa busca. Então, nossa costa ainda precisa de muita exploração. Ok, então, coleta-se o organismo, geralmente tem um grande problema dele ter uma grande quantidade de sal associado a esse organismo. A gente tem bastante sal, né? Porque a água do mar carrega essa grande quantidade de sal. E a gente faz alguns tratamentos para tirar esse sal e extrai as moléculas, os metabólitos secundários, né, através de solventes orgânicos. A gente usa a extração com líquidos, né? A gente pega esse material coletado, seca, a gente tem essa esponja, por exemplo, uma esponja marinha. A gente coleta, seca, coloca um solvente orgânico e extrai os metabólitos secundários. Geralmente, a gente extrai com solventes de média polaridade, tipo um acetato de etila ou cloroformo, nada verde, mas
a gente tem que utilizar para conseguir, ou N-butanol para conseguir compostos mais polares. Então, a gente faz essas extrações, depois evapora e faz tratamentos para purificação. Porque quando eu tenho esses extratos, quando eu coleto o organismo, extraio as substâncias como solvente orgânico, concentro isso com um rotaevaporador, eu vou concentrar esse solvente, né? Eu vou evaporar esse solvente, vou concentrar essas moléculas orgânicas, essa mistura, e depois que eu tenho essa mistura, né, que é o extrato orgânico, eu tenho que separar. Para fazer essa separação, eu utilizo procedimentos que a gente chama de cromatográficos. Eu utilizo cromatografia líquida, geralmente. Ou cromatografia líquida comum, que é essa coluninha que a gente vai separar os compostos em uma sílica, em um adsorvente, ou cromatografia líquida de alta eficiência. Hoje nós já temos cromatografias funcionais. Vou falar um pouquinho de como é isso. Então, é o seguinte. Essa coluna, que eu vou pegar essa mistura de compostos, ela vai ter um adsorvente, uma sílica. Vou utilizar a sílica, que é o mais simples para a gente explicar. E essa sílica, ela vai reter alguns compostos e eu vou colocar um solvente. Ela tem uma sílica, que é uma fase estacionária fixa, e um solvente, que é uma fase móvel. E esse solvente, ele vai arrastando algumas substâncias, ele vai levando algumas substâncias, e outras vão ficando retidas na sílica. E você vê aqui várias faixinhas de separação, né? Geralmente, essas faixinhas, elas já são moléculas puras ou uma mistura menos complexa que a original. E aí eu vou separando os compostos e faço vários procedimentos destes, até que essa mistura de compostos, né, essa mistura de moléculas, que é o extrato orgânico, se origine uma substância pura, através desses procedimentos. Não é só um procedimento simples assim, não é só uma cromatografia, são várias, eu vou purificando, vou concentrando novamente, purificando novamente, por vários métodos cromatográficos. Existem métodos com colunas especiais, existem métodos cromatográficos funcionais, que aqui nesse preenchimento eu já coloco um material que tenha afinidade por determinadas moléculas. Às vezes a gente faz cromatografia funcional com enzimas, que aí você já seleciona moléculas bioativas, então tem várias possibilidades de separação e purificação de compostos bioativos. Ok. Hoje a gente tem também uma forma de analisar esse extrato orgânico e não purificar todos os extratos, porque é um procedimento difícil, é um procedimento que leva muito tempo, até anos, para você obter uma substância pura. E, às vezes, você coleta um organismo ou um micro-organismo, produz um fermentado biológico, extrai, depois de muitos procedimentos cromatográficos, uma substância e ela é conhecida. Ela não tem interesse, ela não tem uma atividade biológica pronunciada. E aí, o que é que eu faço? Hoje, a gente trabalha analisando previamente o extrato através de cromatografia líquida de alta eficiência, acoplada à espectrometria de massas, e você obtém essa mistura aqui é um cromatograma, que cada pontinho desse, cada pico desse, gente, representa uma substância ou mais, tá? Então, olha como é complexo um extrato orgânico. Olha como um serzinho desse produz moléculas. Isso aqui é uma pequena amostra. Com certeza, pode ter bem mais substâncias, pode ter centenas de substâncias produzidas por esses organismos.
Existem uns que são mais específicos, produzem menos, existem espécies que produzem um constituinte bem majoritário, que isso é muito legal, ser esse constituinte coativo, mas geralmente são misturas bem complexas de substâncias. Só que hoje existem vários métodos que a gente já faz essas análises, compara com bancos de dados, já vê através do que a gente chama espectro de massas, também de cada molécula, já vê quem é a molécula. Então, você pega cada pico desse aqui, consegue o seu espectro de massas, compara a massa da substância com a massa de compostos já relatados na literatura. Às vezes, você já chega na estrutura química e você tem como saber se aquela estrutura é do seu interesse ou não. A partir do momento que você sabe se ela é do seu interesse ou não, você investiga mais a fundo ou não aquele organismo, tá? Então, existem também métodos de derreplicação que você faz essa investigação automatizada ou pré-automatizada, sempre vai precisar, né, do pesquisador lá tratando os dados, mas tem muitos bancos de dados, tem como você comparar moléculas semelhantes e você saber, tipo, o triptofano, um derivado do triptofano com hidroxila, com acetil, então você já sabe que tem aquela classe de moléculas através dos espectros de massa que são colocados em bancos de dados específicos. Temos plataformas famosas, GNPS é uma plataforma muito famosa de investigação de moléculas, e aí a gente faz análises chamadas molecular network, que vai comparando aí essas massas de descompostos obtidos com os dados da literatura, com pequenas variações na massa, para identificar esses compostos, se são ou não do nosso interesse. Então, um tratamento, vamos dizer assim, que acelerou muito a busca por moléculas promissoras, né, que é de replicação através de espectrometria, cromatografia líquida associada à espectrometria de massa. Nós temos redes moleculares que podem ser utilizadas, temos várias revisões que mostram o uso dessas redes moleculares, tem vários pesquisadores que desenvolvem esses bancos de dados. Nos Estados Unidos tem o Peter Dorenstein, que é um pesquisador bem forte na área, que acelerou esse processo de investigação de produtos naturais. E por que estudar tudo isso aqui no nosso Brasil? Como eu falei, a nossa costa é pouco explorada, nós tivemos muita limitação, né, de acessar esse fundo do mar, mas o nosso ambiente marinho, ele é similar ao nosso ambiente terrestre em diversidade e tamanho. Por isso, nossos oceanos é conhecido como Amazônia Azul, né? Devido a essa sua dimensão e essa sua capacidade de gerar produtos marinhos. Eu vou interromper um pouquinho, por favor. Alguém me confirma com áudio se está indo tudo bem, áudio, vídeo, porque eu já apresentei uns 5 minutos sozinho em outra apresentação. Tá tudo certo. Certinho. Valeu. Ok. Então, a gente estuda esse ambiente brasileiro na busca, né? E a gente tem essa esperança, né, de encontrar uma molécula natural aqui do Brasil, né, promissora aí na área de câncer, fármacos antimicrobianos, e já tem muita gente conseguindo excelentes resultados. Temos pesquisadores, eu não sei se vocês viram, domingo, no Fantástico, a professora Letícia Lotufo, ela falou um pouco, né, sobre produtos naturais marinhos, sobre a nossa biodiversidade em geral. Eu não assisti todo, mas ela falou bastante, seria legal vocês assistirem essa reportagem lá do Fantástico de domingo. Então, e o nosso país, além de ter essa riqueza marinha, assim, os nossos produtos naturais, eles são conhecidos lá do nosso descobrimento, né? Há muito tempo que se estuda produtos naturais, como falei, desde o pau-brasil. Mas nós temos vários registros das expedições, das primeiras expedições no Brasil, se admirando, né, das nossas árvores e das nossas potencialidades, né? Anchieta falou, Padre Anchieta, que nós tínhamos uma árvore que saía um líquido com cheiro forte, que tinha capacidade de curar feridas. Então, é a nossa copaífera, que
não sei se vocês conhecem no sul, mas aqui é conhecido como copaíba, que é uma planta com capacidade anti-inflamatória. Então, nós somos conhecidos por isso, nós somos bons nisso. O Brasil é bom em produtos naturais, né? Temos muitos pesquisadores conhecidos no mundo. A gente aprendeu a fazer química de produtos naturais, a farmacologia de produtos naturais. Então, nós temos vários motivos para continuar estudando produtos naturais no Brasil. Então, vou falar um pouquinho do que a gente faz aqui no Rio Grande do Norte, o que é que eu tenho de estudo com espécies marinhas. Eu ganhei, vamos dizer assim, algumas esponjas, assim, o professor Eduardo Raidu, que é do Museu Nacional da UFRJ, né, Laboratório de Taxonomia de Puríferos, ele veio fazer uma expedição no RN, na verdade, ele já fez 2 ou 3 expedições aqui no Rio Grande do Norte, e ele coletou algumas esponjas. A gente tem um banquinho, vamos dizer assim, um banco pequeno de esponjas, mas temos algumas esponjas coletadas aqui na nossa costa, próximo a Natal, mesmo próximo à nossa capital. A gente conseguiu coletar organismos e estudei alguns deles, tá? Então, eu falo eu, mas é meu grupo de estudo, né? Eu tenho um grupo considerável de alunos, colaboradores, e a gente isolou algumas dessas esponjas. Eu estudei com uma aluna de doutorado, uma esponja conhecida como Agelas dispa e Agelas esventris, e nós conseguimos isolar essas moléculas conhecidas como alcaloides bromopirrólicos. São moléculas que possuem vários átomos de bromo. Opa, deixa eu voltar aqui. Vários átomos de bromo, e são moléculas que têm esses núcleos heterocíclicos, e são que muitos deles são reportados por ter propriedades farmacológicas. E se vocês observarem a grande quantidade de bromo nessas moléculas, por que elas são tão bromadas? O ambiente marinho tem muitos halogênios, e muitas das moléculas oriundas desse ambiente, elas vêm halogenadas, elas possuem halogênio nas suas estruturas. Então, nós conseguimos isolar moléculas halogenadas, nós testamos essas moléculas e algumas delas foram ativas frente a bactérias e fungos, né? S. aureus, Candida albicans, Pseudomonas, Salmonelas, mas a gente testou, elas foram ativas, mas tem um problema: coletar mais. A gente não pode coletar tanto. Então, você identifica, isola moléculas, acha a propriedade, mas às vezes tem um empecilho com as esponjas, por exemplo, que aqui foi um trabalho com esponjas, de isolar uma quantidade muito grande para fazer os testes, porque não tem como a gente coletar tanta molécula assim, né? Então, nem é ambientalmente correto. Então, a gente coleta uma pequena parte do material. Ok, então esse é o problema, um problema de trabalhar com esponja, de trabalhar com os macro-organismos marinhos, porque a gente isola moléculas, mas às vezes não consegue avançar nos mecanismos de ação. Só que esses fármacos podem ser sintetizados, essas moléculas, que ainda não são fármacos registrados, né? Essas moléculas, elas podem ser fonte de inspiração para fármacos sintéticos. Isso é um ponto positivo. Tá? Eu teria que sintetizar para avançar nos estudos. Beleza, então, devido a isso, surgiu muitos pesquisadores, chegando nesse mesmo empecilho, começaram a ir para micro-organismos marinhos, para essa outra fonte. Como é que a gente faz isso? Como é essa outra área? Eu tenho os macro-organismos, geram compostos, é legal estudar e tal. Eu paro na reprodutibilidade do método. Eu não posso estar sempre indo no mar coletar mais material. É caro, é difícil. E aí surgiu interesse em alguns grupos brasileiros de pesquisar, na verdade, veio, né, dos Estados Unidos, assim, tem grupos no mundo que já fazem isso, mas alguns grupos do Brasil resolveram também estudar esses micro-organismos. E como é isso? Coleta-se material ou de micro-organismos associados a esponjas, ou de sedimentos mesmo, né, da sedimento marinho, e a gente coleta esse material no mar,
e leva para o laboratório e produz os fermentados biológicos. Qual a vantagem? A gente já sabe, eu comentei com vocês lá no comecinho, o tanto de moléculas que foram oriundas, né, de micro-organismos marinhos e geraram fármacos já comercializados, já registrados para combate de algumas enfermidades. Então, tem essa vantagem deles serem muito promissores para a produção de fármacos e de ter reprodutibilidade. Eu consigo, a partir do momento que vamos imaginar que eu peguei sedimento marinho, né? Desculpem os geólogos, né? Areia do mar, do fundo do mar, imagina. Fizemos todos os tratamentos e isolamos as bactérias que tinham ali. E eu isolei essa bactéria, levei para o laboratório, consegui fazer um fermentado biológico, consegui também isolar as bactérias, ter uma bactéria caracterizada, e aí eu vou ter ela por muito tempo, basta cuidar. E eu vou poder reproduzir os fermentados muitas vezes. Então, esse método, apesar de não ser exatamente reprodutivo, mas tem capacidade de reprodução. Então, é um método que eu não vou parar ali, eu vou isolar o composto e vai parar. Não vai, eu vou poder dar continuidade. Então, em termos de biotecnologia, isso é muito bom. Eu tenho possibilidade de ter sempre uma fonte se renovando. Então, a prospecção química a partir de micro-organismos marinhos é maravilhosa, né? Desencadeia aí inúmeras possibilidades. Então, essa é a linha que eu estou investindo, lógico, que a gente não faz nada sozinha nesse mundo, deixa eu até mostrar aqui, eu não sei cadê, acho que eu tirei, mas todo esse trabalho ocorre em parceria com vários grupos, o grupo da professora Letícia Lotufo, da USP São Paulo, o grupo do professor Diego Wilk, lá do Ceará, vários colaboradores aqui da UFRN, são muitos pesquisadores envolvidos. Tá? Então, o que é que a gente faz? A gente avalia, né, esses sedimentos marinhos, isola, purifica bactérias desses sedimentos, reserva as bactérias, né, através de criopreservação, e deixa lá a nossa amostra testemunha, né, para reprodução, cultiva em larga escala, em meios líquidos e meios sólidos, e aí eu vou ter fermentados biológicos, eu vou fazer a extração com alguns solventes orgânicos, né? Às vezes é só acetato de etilo, às vezes acetato e N-butanol, e a partir dessa extração, aí vem todo aquele procedimento que eu falei lá no comecinho, que é o mesmo para organismo, micro-organismo, eu vou fazer purificação das moléculas. Cromatografia, faz todos os métodos cromatográficos, extrai, até eu ter moléculas puras. Durante esse processo, a gente também já vai fazendo testes biológicos. A gente vai vendo se tem atividade anticâncer, se tem atividade antimicrobiana, a gente já vai testando esse material. E aí, um dos nossos trabalhos, né, a gente fez a prospecção química de uma cepa de bactéria isolada de sedimento marinho lá do arquipélago de São Pedro e São Paulo. Foi isolada algumas bactérias desses sedimentos. Uma delas bactéria registrada no banco da USP, com o nome de BRB081, né? É uma bactéria que possui inibição de proliferação celular considerável, ela apresentou atividade citotóxica promissora e a gente deu continuidade a esse trabalho. Então, você isola sedimento, isola muitas bactérias, depois disso faz vários extratos, às vezes de 20 bactérias, uma é promissora. Depois que eu estudo essa promissora, esse extrato, às vezes uma molécula é promissora também, e aí vai. Então, deixa eu controlar aqui. Okay. A gente conseguiu isolar, né, dessa bactéria substâncias da classe das surugamidas, que são esses peptídeos cíclicos, que são super promissores em termos de atividade biológica, tanto citotóxica como antimicrobiana. E essas substâncias surugamidas, elas foram isoladas dessa bactéria em misturas, e nós tentamos reproduzir esse método, isolar outras surugamidas, né? Caracterizar direitinho, e conseguimos caracterizar essas surugamidas através de uma técnica chamada ressonância magnética nuclear.
é um método espectroscópico que a gente faz esses espectros, nos dizem muito sobre essa substância, cada linha espectral dessa, ela fala uma informaçãozinha de um carbono aqui dessa molécula, a gente junta essas informações juntamente com espectros de massa e consegue chegar nas substâncias. Aqui é um espectro de uma das surugamidas, surugamida A. Foram identificadas várias outras, né? Elas possuem atividade inibitória como a catepsina bovina B, que é uma protease de cisteína, que ela é encontrada em células de metástase tumoral. E elas apresentam atividade citotóxica na ordem de de concentração micro, então é muito pouco. Tem algumas que até nano, então a gente ver que essas moléculas são muito promissoras. E aí elas foram investigadas e a gente também faltou material para continuar, e a gente produziu novamente a bactéria, os novos fermentados, novos extratos, e não veio surugamida. Isso é normal, mas o grande apelo da bactéria não é ter novamente a mesma substância pelo mesmo método, mas nem sempre ela se comporta da mesma forma, geralmente, mas nem sempre. Essa não quis responder ao mesmo processo de reprodução. Isso é ruim? Sim, porque a gente não teve a substância que a gente queria, mas a gente teve outras. E tão interessante quanto. Tá? Nós tivemos a produção, o isolamento de uma nova molécula na literatura, um novo alcaloide indólico, que ainda vai ser registrado, a gente nem publicou ainda esses dados. Então, esse alcaloide, né, que temos aqui 2 aminoácidos originando ele, conseguimos caracterizar por ressonância magnética nuclear, conseguimos identificar a sua estrutura, que também é um método difícil, né? Vocês estão vendo que tudo é muito demorado, assim, são muitos métodos, né? Isolamento da bactéria, depois passa por todo o processo de purificação, que é muito demorado. Esse foi um trabalho de doutorado de 4 anos. Tá? A minha aluna passou 2 anos em São Paulo, fazendo o cultivo e isolamento, é tudo muito demorado. Tá? Então, ele é um composto originado do triptofano com a prolina, essa é a biossíntese dele. Nós conseguimos também caracterizar outro composto, isolar e caracterizar essa benzazocina, que ela é um derivado das mitomicinas, que também é um antitumoral bastante conhecido, e essa molécula também foi isolada, caracterizada, e temos aqui espectros de ressonância, que é outra técnica que isso merece várias palestras, né? Nem palestras, várias aulas sobre essa técnica, que é uma técnica que eu trabalho bastante, na verdade, é a minha paixão dentro da química, que é a ressonância magnética nuclear, que é uma técnica de caracterização, né, de elucidação estrutural de moléculas. Então, apesar de não termos conseguido isolar novamente a surugamida, minha aluna, mas a professora Letícia tem outros alunos, na verdade, tem outros pesquisadores do grupo dela, um pós-doc, que está conseguindo reproduzir o mesmo extrato e conseguir nas surugamidas. A minha aluna, ela reproduziu, mas não conseguiu as mesmas surugamidas, mas conseguiu outras moléculas interessantes e com atividade, com inibição da proliferação celular de células HCT. Ok. Deixa eu voltar. Então, esse trabalho está em continuidade, né? A gente está dando continuidade para fazer teste mais avançado e, quem sabe, a gente descobrir o potencial dessa substância, seus mecanismos de ação e chegar no fármaco, que isso é o que a gente quer. A gente desenvolve esses trabalhos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Instituto de Química, mais precisamente. Nós estamos aqui nesse lugarzinho onde dizem que o Brasil faz a curva, então dizem que aqui é especial, tem uma costa com produção especial de metabólicos, porque a gente está numa região diferente do Brasil, aqui do nosso lado de João Pessoa é onde o sol nasce primeiro, então pode ser que a gente tenha algumas características e quem sabe não saia daqui uma substância aí para o tratamento do câncer ou para a crise aí das bactérias, né, crise mundial, né, da resistência bacteriana. Esse é o nosso laboratório, um dos nossos laboratórios, é o nosso laboratório de preparação de extrato, de isolamento, aqui é nosso laboratório de cromatografia líquida,
Nós temos ainda nosso laboratório de ressonância magnética nuclear, eu não tirei foto, mas nós temos o laboratório de espectrometria de massas também. Quais são nossos desafios, né? Continuar estudando, né, nossa costa. Isso é fundamental para a gente preservar a nossa biodiversidade local. Nós queremos, sim, descobrir novas moléculas com potencial terapêutico, contribuir também para o conhecimento químico e farmacológico da nossa flora e fauna marinha, né, do Nordeste do Brasil. Nós estamos também formando recursos humanos qualificados, pessoas que vão dar continuidade a esse trabalho. E nós temos também buscado uma rede de colaboração internacional para fortalecer nossos trabalhos e fazer coisas que nós não conseguimos fazer aqui. Esse é o grupo, a geração mais antiga do meu laboratório, são os alunos que estão comigo, os professores, a gente trabalha junto, e sem eles eu não faço nada, né? Que meus alunos aqui, realmente os alunos aqui tocam muitas coisas, aqui é a nova geração do meu grupo, e estão comigo todos os dias ali, agora nem todos, né? Que a gente está no período de restrição, mas são eles que tocam as coisas. Fora os alunos, colaboradores, professores, nós temos muitos laboratórios que estão com a gente, o laboratório de taxonomia de poríferos, o laboratório de tecnologia e biotecnologia farmacêutica aqui da UFRN, o Centro Nacional de Ressonância Magnética Nuclear, um grande parceiro, o laboratório de biologia marinha lá da UFC, o laboratório de etnofarmacologia do Departamento de Antibióticos da Universidade Federal de Pernambuco, os nossos grandes financiadores, né, que é o INCT Bionat, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia voltada para a biodiversidade e produtos naturais, que é financiado pelo CNPq. Então, a CAPES também, que financia as bolsas dos nossos alunos, nós temos muita gente envolvida em tudo isso. Eu queria agradecer a oportunidade de conversar um pouco com vocês, é só uma pequena amostra do que nós fazemos e também um pouco aí dessa área. Estou disposta a responder questionamentos, conversar aí um pouco com vocês. Muito obrigada. Parabéns, muito obrigada, Renata. A palestra foi incrível, o assunto é maravilhoso, sou suspeita em falar, mas com certeza aprendemos muito com você. Nós temos algumas perguntas no chat, podemos começar? Sim, eu não estou conseguindo ler, vocês leram aí. Sim. O primeiro é sobre a área de biotecnologia marinha. Se você acredita que no Brasil a gente tem a possibilidade de trabalhar com essa área, ou se temos que ir para o exterior para fazer isso? Não, dá, tem muitos grupos bons aqui no Brasil, né? Em São Paulo, assim, a professora Letícia, por exemplo, ela é bem referência na área. Nós temos outros grupos, assim, como eu trabalho mais com ela, eu posso dizer, esse é um grupo, assim, de referência, e tem muitos grupos bons no Brasil, sim, dá para fazer aqui. Dá, com parceria, logicamente, mas muita coisa a gente faz no Brasil. Em relação às limitações, você acredita que quais são elas na exploração da costa brasileira? Então, em termos de recursos financeiros, né, os nossos grandes cortes aí nos investimentos de pesquisa, mas assim, hoje, antigamente era muito difícil, né, acessar por embarcação, hoje a gente já tem maior facilidade, mas sempre tem as proteções ambientais, a gente não pode coletar tanto material, não é barato, com certeza não é barato, o grande empecilho é o investimento, né, o investimento ainda é pouco, nós temos hoje já tem maior número de pesquisadores envolvidos, mas ainda é pequeno, nosso número e a nossa costa é gigantesca, né? A gente vai estudar, vai continuar e nunca vai esgotar, com certeza, né? Mas eu creio que o ponto-chave seja investimento, né? Em pesquisa em geral e principalmente, né? Investimento nesse porte, né? Porque é mais caro. Realmente. Na produção do biofármaco, é possível utilizar um animal marinho ou alga, um organismo marinho, como um bioreator? Então, mas eu não entendi bem, porque eu teria que... Eu não entendi bem essa pergunta. Na produção de um biofármaco. Você pegar o organismo para, tipo, ser o catalisador? Isso, para ser como se fosse ele um bioreator. Certo, pode, existe essas possibilidades, que são
a biocatálise, né, que trabalha com a célula íntegra para funcionar como bioreator, existem essas possibilidades, existem algumas linhas de pesquisa, tem pesquisadores no Brasil que trabalham nessa área. E pelo fato dos componentes marinhos serem mais fortes, como você havia dito, eles podem ter mais efeitos colaterais nas pessoas? Sim, né? Como eu falei, eles são mais potentes, eles são diferentes, eles têm muitos grupos farmacofóricos, mas eles também têm uma toxicidade muito alta. Então, geralmente, eles são mais tóxicos. A grande dificuldade de trabalhar com eles é justamente isso, porque geralmente eles vão ter uma toxicidade maior em células normais. Então, eles não vão ser específicos. O grande desafio é encontrar um que seja seletivo para as células, né, citotóxicas, as células cancerígenas, por exemplo, né, e não ser para a célula normal. E essa retirada de substâncias dos organismos marinhos, eles prejudicam eles e o ecossistema? Então, a gente tem, no caso de esponjas, por exemplo, elas têm capacidade de regeneração, então a gente coleta só um pedaço do material e ela se regenera sem danos para o ambiente. Então, a pessoa que faz a coleta, ela deve ter o cuidado, né, de não retirar todo o ser, né, de sempre retirar uma pequena parte para ele poder se regenerar e não ter prejuízo ambiental. Uhum. E daí, isso, no caso, também acho que entra na próxima pergunta, se precisa ter um controle para o uso de produtos marinhos. Sim, para tudo, gente, no país, tudo que a gente usa nesse país tem que ser registrado. Existe um controle grande, né? A gente tem que fazer todo o registro através da plataforma CIGEM, tudo que a gente utiliza no país, em termos de prospecção, a gente tem que registrar como prospecção só investigação, ou você coloca só como investigação científica, laboratorial, ou como prospecção para produção de um produto mesmo. Então, se a gente não faz o registro, não diz que está acessando o nosso patrimônio genético, a gente recebe uma multa que vai de 10 mil reais a milhões. A gente paga paga bastante. Então, tudo que vocês forem, se você quiser estudar, né, no seu laboratório, algum organismo marinho, plantas, qualquer produto da nossa biodiversidade, isso é um acesso à nossa biodiversidade, tem que ser registrado, tem que ser autorizado. Então, a gente tem autorização. E essa autorização é mais difícil de conseguir por ser retirada do organismo marinho. Para estudo, só investigação química, por exemplo, não é tão difícil, né? Você diz o tanto de material, vai ter que ter o biólogo responsável, né? Todo esse processo de coleta e tal e tal. Mas eu não vou poder utilizar esse organismo marinho para produzir um fármaco. Então, vai ser meio que só essa investigação inicial. Eu nem sei como é para avançar com isso, né? A gente só faz investigação, né, laboratorial, a gente não faz produção, então é mais simples a autorização. É para pesquisa mesmo. Entendi. Mais uma pergunta que temos aqui, que os produtos naturais, eles podem trazer mais benefícios do que os produtos sintéticos? Então, se o produto vai ao mercado, ele passou por todos os testes iguais, independente dele ser natural ou sintético. Então, ele vai passar por todas as etapas de testes clínicos, de segurança, de eficácia. Tudo que a gente acompanhou aí da vacina da Covid, né? A gente vai ver com um produto para ser liberado no mercado. Então, ele vai passar por todos esses testes. Então, é indiferente. O que pode ter uma facilidade é que ele seja menos tóxico por ser natural, mas isso não é regra. Pode um sintético ser bem menos tóxico do que o natural. Não é regra. Mas a facilidade já foi provado, né, no decorrer de anos e pela nossa história da humanidade, que os naturais, assim, é mais fácil a gente encontrar um fármaco lá na origem natural. Mas não quer dizer que ele não vai ser tóxico, ele não vai causar mal. Não pode tomar chazinho em casa em todas as proporções. Eu não posso utilizar ervas em qualquer proporção. Eu não posso fazer uso indiscriminado porque é natural. Porque a diferença entre o veneno, né, e o medicamento é a dose. E por ser um produto natural, ele teria mais dificuldade de trabalhar com ele para conseguir licença? Tem mais rigorosidade? Não, depende, são vários tipos de registro, né? Aqui no Brasil, se você
quer registrar como um fitoterápico. Tem a exigência para fitoterápico, que é menor do que o produto, eu não sei o nome, medicamento mesmo lá da prateleira da farmácia, que tem vários registros, eu não sei todos, mas tem, então vai depender do tipo de produto que você vai gerar e da legislação vigente, né? Se vai ser um fitoterápico, que é só, que tem uma legislação com menor exigência do que os fármacos convencionais. Uhum. Então, depende da legislação, depende do tipo de produto que você vai querer colocar no mercado. Uhum. Uma questão, na verdade, não é sobre a palestra, mas sobre o que você falou da sua equipe. Vocês fazem parte da equipe da Biotecmar, a rede brasileira? Isso, a gente, quando foi criado, eu acho que é o grupo coordenado pela professora Letícia, eu não sei se é esse que estão perguntando. Eles fazem, na verdade, referência à Biotecmar, o CNPq, o CAPS, a Marinha Brasileira. Então, a gente participa de algumas redes de colaboração, né? Mas eu acho que, eu não lembro agora o nome da rede, mas é de biotecnologia marinha, que é coordenado pela professora Letícia. Eu não sei se é esse que vocês que estão perguntando. A gente participa, né? Porque vários grupos do Brasil que trabalham nessa área participam. E também vários grupos do INCT Bionat participam também da mesma rede. Essa seria a Rede Nacional de Pesquisa em Biotecnologia Marinha, a Biotecmar, no caso. Não sou registrada nessa rede, não. Uhum. Então é isso, agradecemos novamente por você estar aqui, ter aceitado o nosso convite, ter compartilhado tanto conhecimento com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada, estamos aqui, meu e-mail está aí disponível, qualquer coisa podem mandar e-mail, nós temos um programa de pós-graduação em Química, que a gente recebe muitos alunos de outras regiões, de outros estados, e temos várias linhas de pesquisas bem interessantes, mas muitas voltadas na área de Química, e também temos linhas voltadas para a área de Biotecnologia. Prazer conversar com vocês, obrigada. Prazer foi nosso, muito Gente, eu tenho que obrigada. sair também, não posso continuar assistindo aqui, mas foi um prazer. Estamos aqui, qualquer coisa a gente se comunica por e-mail, podem mandar aí. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Pessoal, nós vamos fazer um intervalo até 3h30 e voltamos com mais palestras.